nossa convidada deste final de semana é a defensora pública aposentada Jussara Moura. Hoje, a Jussara se dedica aos estudos da conscienciologia e aos fenômenos parapsicológicos. E ela atua desde 1996 como professora das neurociências conscienciologia e projeciologia, que nós já vamos saber o que é. E a novela América, da Rede Globo, mostrou um fenômeno que se chama EQM, que é experiência de quase morte, do peão Tião, após um acidente onde ele foi atingido pelo touro e ficou em coma. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia deu consultoria para a Glória Pérez, para a Glória escrever esses capítulos. Jussara, seja bem-vinda, prazer em te receber. É uma alegria muito grande estar de novo aqui com você. Obrigada por teres vindo. Então, até vamos saber, antes de sabermos o que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, como foi esta orientação que vocês deram à Glória Pérez? Pois a Rede Globo solicitou toda uma série de estudos a respeito do fenômeno da EQM, da experiência da quase morte, justamente para dar uma fundamentação bem teórica e correta para os fenômenos que seriam mostrados na novela e foram, né? E então foi convocado o professor Hernande Leite, que é um médico, que é um estudioso, também um pesquisador da experiência de quase morte, e a professora Lucy Lutfi, que vivenciou por 2 vezes esse experimento e hoje ela é professora e também é pesquisadora. Ela vivenciou essa experiência de quase morte. E ela está por lançar o livro agora no ano que vem, ela está terminando, até me ligou ontem, que ela estava ultimando esse livro sobre todas essas experiências e esse estudo que ela está fazendo. E também em cima da experiência que ela teve, pessoal, que sempre é muito significativa, né? Então, porque não tem nada a ver com o espiritismo, nem com uma religião, não é? Não, é um fenômeno que é comum aos seres humanos em geral, porque são milhares de criaturas, é só abrir a internet e pesquisar, Need of Dead Experience, que é a experiência da quase morte, e você vai ver milhões de casos, né, relatados no mundo inteiro, é incrível isso. Então, ao longo aí da história da humanidade, nós temos vários relatos que ficaram marcados. Por exemplo, no livro A República de Platão, já no ano de 400 e poucos antes de Cristo, ele já relata a história do soldado Er, que estava lá dado por morto, né? E estava sendo velado lá com uma pira e tal, aquele sistema lá daquela época, e ele senta e volta à vida, né? Então aí ele conta que veio do Vale dos Mortos e toda aquela história daquela época. Tem registros no Egito também, de experiências de quase morte. Então, em 1908, já o Bozano, que era um pesquisador da época, já começou a fazer os primeiros registros. E aí foi evoluindo. Em 1927, também outro pesquisador escreveu um livro bem significativo que marcou a época. Mas assim, uma coisa que estourou no mundo e foram vendidos 10 milhões de exemplares, foi o estudo feito pelo Dr. Raymond Mood, que é um médico psiquiatra americano, mas ele tem uma formação em filosofia, então ele já é mais interessado por essa visão maior do ser humano, da consciência. Porque tem uma comprovação científica, ou como poderíamos comprovar cientificamente essas experiências? Há essa possibilidade? Porque são relatos. Eu até estava conversando com a professora Beatriz Tênis, agora antes do programa, né, que é outra pesquisadora nossa, e ela estava chamando atenção para esse aspecto, que o científico, e justamente é esse o detalhe que é interessante, porque, na verdade, você fala a ciência só com aquela visão fisicalista. As pessoas, em geral, querem aquela comprovação de tubo de ensaio, né? Sim. Toda aquela comprovação científica em cima do paradigma fisicalista. Mas esse paradigma multidimensional que considera o ser humano além desse corpo físico e considera e pesquisa a sobrevivência da mente além do cérebro, né? Então, e também tem um cunho de pesquisa científica, porque ele é todo baseado em experimentos, né? E ele é baseado em hipóteses
E é baseado em comprovações depois ao longo de toda uma sistematização teórica, né? E estes relatos mais recentes, o que as pessoas dizem? E até o personagem do Murilo Benício foi inspirado exatamente num peão. Num peão, que viveu a experiência da quase morte. Inclusive, até eu assisti um programa onde ele estava com a Glória Pérez e o elenco lá, e ele estava relatando esse peão, a experiência dele. Ele realmente caiu de ponta cabeça, né? Uma coisa incrível, como ele conseguiu sobreviver, o rapaz, né? E ele relatou a experiência dele de quase morte. Inclusive, assim, ele relata que ele teve a visão, porque, em geral, esses experimentos, e aí todas as pessoas que vivenciam, elas têm, assim, aquela experiência da saída fora do corpo físico. Elas veem o próprio corpo, mas num ângulo que está um pouco, alguns metros acima do próprio corpo físico. Então vem a correria dos médicos, vem a situação assim que está de emergência que está acontecendo, e ela se sente muito viva ali fora, né? Então, até eu achei bem feliz, porque eu assisti o capítulo, eu não assisti toda a novela, mas eu assisti os capítulos que o Benício, né, interpretando o Tião, ele se sente fora do corpo, né? E então tenta falar e não é ouvido, enfim. Então as pessoas relatam, e o Dr. Raymond Moody, que foi, em 75 ele escreveu esse livro, ele sistematizou uma série de vivências que, em geral, as pessoas repetem no relato, né? Que é essa de se sentir acima do corpo, flutuando, de observar as pessoas num peão, que viveu a experiência da quase morte. Inclusive, até eu assisti um programa onde ele estava com a Glória Pérez e o elenco lá, e ele estava relatando esse peão, a experiência dele. Ele realmente caiu de ponta cabeça, né? Uma coisa incrível, como ele conseguiu sobreviver, o rapaz, né? E ele relatou a experiência dele de quase morte. Inclusive, assim, ele relata que ele teve a visão, porque, em geral, esses experimentos, e aí todas as pessoas que vivenciam, elas têm, assim, aquela experiência da saída fora do corpo físico. Elas veem o próprio corpo, mas num ângulo que está um pouco, alguns metros acima do próprio corpo físico. Então vem a correria dos médicos, vem a situação assim que está de emergência que está acontecendo, e ela se sente muito viva ali fora, né? Então, até eu achei bem feliz, porque eu assisti o capítulo, eu não assisti toda a novela, mas eu assisti os capítulos que o Benício, né, interpretando o Tião, ele se sente fora do corpo, né? E então tenta falar e não é ouvido, enfim. Então as pessoas relatam, e o Dr. Raymond Moody, que foi, em 75 ele escreveu esse livro, ele sistematizou uma série de vivências que, em geral, as pessoas repetem no relato, né? Que é essa de se sentir acima do corpo, flutuando, de observar as pessoas à volta, também se sentir indo por um túnel, né? Um túnel com uma luz no fundo, a maioria relata isso, de sentir que, assim, de vivenciar essa experiência de que alguém da família já falecido está ali dando conselhos ou falando. Eles falam ou alguém da família ou um ser de luz. Eles relatam sempre aquela paz, não é? Em geral. Então tem, vamos dizer assim, tem uma série de eventos que se repetem. O túnel que tu falaste, esse túnel que as pessoas citam sempre. Eles sempre citam esse túnel. Então há várias hipóteses, porque o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ele trabalha em cima de pesquisa científica. Então todas as hipóteses, elas são aceitas. Só que a análise é feita em cima do paradigma conscienciológico. Porque, na verdade, existem as hipóteses da conscienciologia. Uma das hipóteses é que nós temos um corpo objetivo, que é o corpo das emoções, que é a alma, o espírito, né? Que ele se manifesta além do corpo físico e além do cérebro.
né? Então, ele se manifesta concretamente, como é o caso comprovado pelas experiências de quase morte, né? Que são milhões de experiências. Mas sabe, quando nós estivemos em Nova York, no lançamento do livro, o Tratado de Projeciologia, na Academia de Medicina lá de Nova York, nós tivemos a oportunidade de assistir pesquisadores maravilhosos. Então, vários pesquisadores internacionais. E eu assisti a palestra da doutora Atwater. Ela é uma americana, fora de série. Ela pesquisa há mais de 20 anos a experiência de quase morte. E ela teve uma pesquisa, assim, o tipo de pesquisa dela é horizontal, porque ela, assim, não só ela entrevista a pessoa, como depois ela acompanha ao longo de anos para ver se a pessoa, porque ela se interessa com os efeitos dessa experiência. O que isso pode modificar numa pessoa. Que essa experiência pode modificar a pessoa, né? Então ela tem 3 mil casos. Modifica? Aí eu já te digo. Tem 3 mil casos de adultos e 277 casos de crianças que ela entrevistou e acompanhou. Então, é uma pesquisa com bastante envergadura. Ela escreveu vários livros já. Mas o que ela relatou é o seguinte, que, em geral, as pessoas mudam a maneira de ver o mundo. Uma das coisas mais significativas é que perdem o medo da morte, né? Ou, pelo menos, a morte não assusta. Sim. Então, tem percentuais assim, bem interessantes, porque... Na verdade, ela tem assim, a morte jamais, né? As pessoas, elas têm medo da morte, elas dramatizam a morte. Não só porque é desconhecido, porque não se sabe muito bem. E isso é uma incógnita, Freud, né? Todos os grandes psicanalistas do mundo já escreveram sobre o assunto, que o desconhecimento da morte, quando tu te dá conta da tua impermanência, que aí as pessoas não gostam. Continuamos conversando com a professora Jussara Moura, a Jussara que se dedica aos estudos da conscienciologia e a fenômenos parapsíquicos e é professora desde 1996 das neurociências conscienciologia e projeciologia. Tu estavas contando uma experiência, nos deves ainda o que é esse Instituto Internacional, onde fica, como é que a gente pode ter acesso a ele. Mas continuamos então, vamos continuar, Jussara, por favor. Nós estávamos falando sobre essa técnica de mais um ano de vida. Mais um ano de vida. Essa técnica ela é ótima porque você parte de uma hipótese de que você só tem um ano de vida. Então, bom, se eu tenho só um ano de vida, o que eu vou fazer? Vamos dizer assim, quais as coisas mais urgentes que eu tenho se eu daqui um ano tivesse que falecer, né? Sim. Morrer. Partir, Então, nós, inclusive, não utilizamos, dentro da conscienciologia, o termo morte. Porque morrer, dá uma ideia de extinção. E a extinção, já está estigmatizada a palavra morte, né? Parece que é o fim, né? E nós dependendo da vida, a gente até pode ir, mas não morrer jamais. Não morrer jamais. Na verdade, nós não morremos jamais. A consciência, como diz o Dr. Valdo Vieira, né, o autor, o estruturador dessa ciência, conscienciologia, ele diz que a consciência é imorrível e imatável. Mas, na verdade, nós usamos o termo dessoma, Tânia. Dessoma, que é descartar o soma, descartar o corpo físico. O que faz a consciência? Ela descarta o corpo físico. Então, nós utilizamos esse neologismo. Aliás, a conscienciologia tem vários neologismos, né? Parecem difíceis, mas na verdade são muito fáceis de entender. Sim. Então, você quando descarta o corpo físico, né? Você se dá conta, em geral, né? A pessoa se dá conta que deixou de fazer muita coisa importante que tinha planejado, né? Por exemplo, fazer as pazes com aquele velho inimigo lá, que estava de pai dele nessa vida, e ele passou a vida brigando com o pai. O objetivo maior era refazer esses laços fraternos, né? Então, muitas hipóteses são levantadas pela conscienciologia com base em relatos, com base em projeções lúcidas, que são projeções não em crise, projeção crítica, porque a EQM é uma experiência crítica, onde a pessoa está em coma, ou a pessoa sofreu um acidente, como esse rapaz, o peão da novela, bateu com a cabeça, eu assisti a cena.
Eu fiquei apavorada e foi fato mesmo, ele confirmou, ele caiu de ponta cabeça. Como é que ele não morreu definitivamente? Não, né? Passou, dessomou, né? Mas ele, inclusive, se recuperou e está aí de novo na profissão dele, que ele é muito apegado a esse tipo de atividade. E todas as experiências são semelhantes, são quase iguais, Jussara? Porque algumas sempre tem essa coisa do túnel, ou como são? Existem diferentes experiências? Olha, os pesquisadores que fazem assim toda aquela entrevista sistematizada com um X número de pessoas, depois acompanham, fazem a coisa bem técnica e bem científica, eles têm, por exemplo, a Atwater diz o seguinte, 21%, 7% das pessoas que ela entrevistou tiveram experiências desagradáveis, de se sentir numa situação de sufoco, de se sentir mal, de vivenciar situações de ataque, situações difíceis. Mas olha, de 100, quer dizer, é um percentual bem pequeno. Mas, na verdade, assim, ela disse que 60% das pessoas tiveram experiências de mudanças significativas. E 21% das pessoas realmente foi uma mudança muito radical na vida, maneira de ver a vida diferente, uma virada, uma guinada, se deram conta que estavam deixando de fazer, mudaram de profissão, sabe aquelas coisas que a pessoa não está muito satisfeita e está empurrando com a barriga, está vivendo uma situação que não é a mais agradável, às vezes um relacionamento, daqueles que vem anos se arrastando. Tu fica carregando, né? E a pessoa vai engolindo um sapo depois do outro e vai vendo coisas que ela tem que fazer, ela não tem coragem, né? Então tem muita coisa na vida onde a gente vai deixando no morno, em banho-maria, e não toma a decisão de mudar, né? Então essas experiências vêm num sentido assim de mostrar, não é, para a pessoa que tem muito mais, que ela fez um projeto de vida aí antes de renascer e que ela está deixando a coisa rolar, né? Então ela traz a pessoa à sua responsabilidade pessoal. Jussara, como é que tu te apaixonaste, como é que tu mergulhaste no Instituto? Olha, qual foi sabe, o teu contato? foi. E o que é o Instituto de Conscienciologia e Projeciologia? Sabe que eu sempre fui muito ledora, né? Sempre buscadora, né? Então a gente chama de borboleta buscadora, né? Aquela pessoa que borboleteia aqui, borboleteia ali, vai tentando achar respostas, né? Porque nós temos tantas dúvidas, né, Tânia? Essa coisa do ser, né? A mente sobrevive à morte, ela é mais do que o cérebro. Somos uma energia. Nós somos energia, não é? Puxa, para onde nós... Qual é o sentido maior da nossa vida? Isso eu questionava muito. E quando eu comecei a assistir a primeira palestra da Conscienciologia, eu me lembro, foi até o Dr. Rion Braga, um psicólogo, que deu aqui no Teatro do IP até. E eu queria, na época, uma palestra sobre eu não me lembro, eu sei que eu tinha lido lá na neurofisiologia. Eu acho que era uma coisa relacionada assim com neurofisiologia. Não, neurolinguística, agora eu me lembrei. Neurolinguística. Então eu cheguei, mas me enganei de endereço, li, né, na 0 hora, divulgado, e cheguei lá, era do Dr. Rion Braga. Eu me lembro, Tânia, que quando ele terminou a palestra, ele é muito brilhante, ele é um pesquisador da Conscienciologia, bastante capaz. Eu me lembro que quando ele terminou a palestra, eu fiquei sentada, nem tive coragem de me levantar, eu digo, uau, é isso que eu buscava. Realmente... esse cunho mais científico, porque todo esse processo místico, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, são hipóteses, né? Então, a pesquisa científica, ela dá mais segurança. E a Conscienciologia tem um estudo também, não é? Tem todo um estudo sistematizado, com base numa autopesquisa. Quer dizer, qual é o básico no trabalho da Conscienciologia? É a busca de si mesmo, mas num sentido... um paradigma mais amplo, né? Você não é só esse corpo físico, né? Você tem outros veículos a serem desenvolvidos, por exemplo, a sua energia, né, Tânia? Você é uma pessoa que tem muita energia, né, Tânia? Mas essa energia, você vê pessoas que perdem a energia. Por dar lá tomar cá, né? No tempo antigo, ai meu sais, né? Vou para a cama. Isso me liquidou, agora meu dia está estragado.
Então, esse tipo de cultura nossa, muito apaixonada, né? Então, aquela paixão, tudo é muito apaixonado. Ou muito presa ao ter, né? Então, ou então pessoas muito acomodadas, que elas estão dentro daquela robotização, sabe, social, assim, de vida cultural, e estão com viseiras. E é só aquilo. Elas não pensam, vamos dizer, mais amplo, embora hoje exista toda essa facilidade de comunicação, aí o mundo a gente tem a janela aberta para o mundo, né, agora, mas de qualquer maneira tem pessoas muito presas a conceitos ultrapassados, né, e que não se atualizam. É uma atualização. Então, o Instituto ele busca atualização, conhecimento, o autoconhecimento. Ele busca a informação mais científica sobre os fenômenos, o saber. E ele estuda os 54 fenômenos parapsíquicos que o homem vivencia. 54, Tânia. Isso está registrado na história, na história da humanidade. Desde lá dos egípcios, lá do tempo, 5.000 anos atrás, tem registros de fenômenos parapsíquicos. Pois nós vamos falar sobre estes fenômenos parapsíquicos com a professora Jussara Moura logo após o intervalo. Continue. Gaúcha Comportamento, um oferecimento Tramontina. Antiaderente é Starflon Tramontina, porque Tramontina é Tramontina. SESI, mais indústria, mais Rio Grande. Serdil Radiologia, mais do que imagens, respeito pela vida. Clínica Ana Aslan, a melhor clínica anti-aging do país. Não paramos de conversar com a Jussara Moura, a Jussara que é professora das neurociências, conscienciologia e projeciologia. E agora, no segmento anterior, a Jussara nos falava dos 54 fenômenos parapsíquicos que nós vivemos. Mas eu quero, Jussara, que tu faças novamente o paralelo, a diferença da conscienciologia, projeciologia e o espiritismo. Tem alguma coisa a ver? Tem, porque os físicos hoje em dia, né? Agora mesmo o Fridtjof Capra, que deve estar chegando em Porto Alegre, vai fazer grandes palestras. Nós temos, segunda-feira, dia 21, nós temos grandes físicos que se tornaram budistas, por exemplo. Então, assim, parece que os homens que têm a exatidão, né, todas as ciências exatas à sua disposição, buscam mais além do que isso. E esses fenômenos parapsíquicos são fenômenos que poderíamos chamar também de espíritas? Olha, o fenômeno, ele é um fenômeno inerente à natureza humana. Então, o fenômeno, ele não é espírita ou budista ou, enfim, religioso, né? Ele é o fenômeno que acontece com o ser humano e que está sendo estudado e até profundamente estudado nos dias atuais, né? Desde 1966, pela Associação Parapsíquica de Nova York, nós entramos numa fase laboratorial do estudo dos fenômenos. Então, o foco ele não é nem um pouco religioso, nem místico. Ele é um foco eminentemente científico e de pesquisa, né? Então, a diferença se poderia partir dessa, vamos dizer, premissa de que uma coisa é uma pesquisa do fenômeno, da saída fora do corpo, seja por EQM, que é uma situação de emergência, né, crítica, seja pela projeção provocada, espontânea, né, que é o que nós trabalhamos, uma projeção para tornar a pessoa mais saudável, aí ela sai do corpo, perde o medo da morte, ela se torna mais saudável, né? Ela trata dos seus veículos, não só do seu corpo físico. Não se pode ter essa experiência de saída do corpo sem quase morte? Sim, se tem essa experiência de saída do corpo numa situação saudável, né? Que é esse paradoxo. Já tivesse essa experiência? Já tive, Tânia. Como foi, Sara? Foi muito importante, várias vezes, né? Então, é uma experiência Mas a gente tem definitiva. Que se preparar para este fenômeno? Olha, acontece? Sim, tem muita gente que tem espontaneamente, nunca conheceram
a projeciologia e tem essa experiência de saída com saúde, né? Saída espontânea. Em geral, quando nós dormimos, nós sempre saímos do corpo. Só que a gente não lembra. Então, nós somos treinados a lembrar, né? Mas, todo esse processo é um processo de conquista. Agora, você vai aprimorando o seu processo energético através do estado vibracional e soltando o seu corpo energético, e você vai tendo mais domínio parapsíquico. Tânia, a gente trabalha dentro e essa é a diferença, né? Que você falou assim, a diferença do espiritismo com a conscienciologia. Nós trabalhamos com a inteligência parapsíquica, mas um trabalho assim, nós trabalhamos com o desenvolvimento de duas inteligências, em geral com todas, né? Mas principalmente com a inteligência parapsíquica, desenvolvendo a habilidade da pré-cognição, da retrocognição, saber quem você foi no passado, né? Com a habilidade de sair fora do corpo, de fazer vamos dizer assim, a clareaudiência, a clarividência, né? Agora aqui no estúdio nós não estamos sozinhos, Tânia. Nós estamos com consciências que já não têm o corpo físico, né? O telespectador em casa, em geral, o mais comum é não estar só, é estar acompanhado com consciências que já perderam seu corpo físico, mas estão ligados afetivamente, de alguma forma. E o Espiritismo trabalha com essa ideia também. O Espiritismo vê essa... Isso aí trabalha com isso. Agora, o foco da conscienciologia é a autopesquisa. Você não vai depender de ninguém para lhe dar passes, porque o passe, que é o socorro energético, que é ministrado nos centros espíritas, e ele é um socorro. Tem gente até que tem pessoas que chamam de reiki também. Também, é outra técnica, né? Trabalha o corpo energético. Agora, a conscienciologia, você se pesquisa, faz a sua reciclagem dos seus medos, das suas incapacidades, recicla a maneira de ver o mundo, de perceber, de viver, né? E dá toda uma ênfase à autossuficiência energética. Então, assim, Tânia, nós trabalhamos lá assim, com domínio bioenergético. Até vai ter uma palestra dia 30, vai ter sobre bioenergias, né? É a professora Tênis que vai dar, né? A professora Beatriz. Lá, sextas-feiras, nós temos palestras gratuitas. Aonde? Na Rua Jerônimo Coelho. Jerônimo Coelho. 307. 307 em Porto Alegre. Isso, e o telefone é 3224 0707. 3224-0707. Isso. 51 é o código de área de Porto Alegre. Isso. Agora, Tânia, veja, a autossuficiência energética e a homeostase, que nós chamamos, é o equilíbrio energético dos veículos de manifestação nosso, que nós não somos só esse corpo físico, a gente tem o corpo energético, o corpo das emoções, a alma, o espírito, e tem o corpo mental, que é o corpo das ideias, da criatividade, né? Então, veja, você às vezes está num banco, e aí a fila começa a demorar, não anda, e aí começa aquela agitação. Esses dias eu vivenciei uma situação assim, ficou tanto antagonismo que se criou um ambiente horrível. Os rapazes começaram a errar, sabe? Eu vi que os moços que estavam atendendo começaram a sofrer as consequências daquela energia negativa que se criou, porque é um campo de contaminação. Um está irritado, o outro já começa a se sentir irritado. E aquilo vai. Quantas vezes nós estamos em casa, de repente uma pessoa está irritada, começa, de repente está toda a família irritada porque um está irritado. E ele nem falou nada, mas é o olho, é a expressão facial e é principalmente a energia negativa. Você não sentiu, Tânia, às vezes certos lugares estão carregados. A gente tem a sensação, às vezes, que as pessoas andam com uma nuvem negra. E efetivamente andam com uma nuvem negra, porque energeticamente elas estão densas. E claro que a pessoa densa, ela agrega energias densas à sua volta. Então, o que trabalha a conscienciologia? Trabalha com essa lucidez do teu dia a dia. O que você está pensando? O que você está sentindo? Né? Então, assim, tensionizar é outro neologismo da conscienciologia que fala assim, você não emite um único pensamento sem que junto vá a sua energia, né? Então, e junto vai o seu sentimento. Então, você contamina com amor, com carinho, com alegria, ou você contamina com as suas preocupações, com as suas raivas, né?
Então, mesmo essa é a diferença. Mesmo que tu venhas, Jussara, agora uma dúvida. É estar lúcido, né? Mesmo que tu venhas assim, com a energia boa, com afeto, com etc. E às vezes tu bate numa parede de energias negativas. Bate. E aí parece que tu és vampirizada. A sensação que se tem assim, que alguém chegou mas olha, usaste o termo de canudinho, assim. Exato. Então é tão... Tiraram de canudinho mesmo. Ai, te dá porque tiram de cansaço. canudinho, Tânia. Começa a te dar uma coisa, assim. Mas isso não precisa ser espírita, não precisa acontecer. Isso é só ser sensível. É ser humano. Basta ser sensível, que tem os famosos casca grossa. Eles são tão densos, porque eles têm um pensamento tão negativo e tão primitivo, que nada afeta, porque ninguém é mais denso do que ele, entende? Então a energia... É uma tartaruga. Ele entra lá em situações bem difíceis, mas ele não se contamina. Agora uma pessoa com maior sensibilidade, ela se contamina fácil, ela tem mais capacidade de ajudar, de perceber, de fazer um diagnóstico do processo energético, porque ela assimila. Nós trabalhamos nos nossos cursos com o processo de esclarecimento da assimilação simpática e a desassimilação. São técnicas. Não é uma postura mística, é uma postura técnica, eminentemente técnica. Essa é a diferença. Nós temos assim, o esclarecimento da pessoa estar assim, lúcida no seu momento, no seu segundo existencial, né? Como é que eu estou nesse momento existencial? Né? Então, percebe e já toma as providências. Você pode melhorar o ambiente inteiro com essa energia. É verdade. Olha, você começa a expandir, exteriorizar a energia positiva. Está todo mundo irritado? Não, mas eu vou melhorar esse ambiente. Ver. E tu não te contaminas, porque pelo contrário, tu emanas. Você está com a energia vibra com mais rapidez. Olha, todo esse trabalho... A física quântica está provando isso, né? Não, assim, a mobilização das energias sutis, elas são mais rápidas. Então, se elas são mais rápidas, essas energias densas, né? Que dentro do espiritismo chamam miasmas, né? Essas energias densas, elas vêm e se agregam em você. Se você fica, até as pessoas falam assim, eu fiquei gosmento, né? Eu fiquei mal, até sim uma sensação física de se sentir mal, né? Então eu chego em casa, tomo um banho, se renovo. E ao contrário, como é maravilhoso quando tu encontras uma pessoa e tu começas a conversar e a sensação que tu tens é que tu és envolta de uma boa energia e que existe essa troca. Essa troca positiva, não é maravilhoso, agradável, né? Afetiva, né? Que coisa boa, porque é tão agradável. Tu diz, meu Deus, como eu gostei dessa pessoa, que pessoa agradável. Uma pessoa que coisa boa de estar perto. Ela está emanando uma energia afetiva, né? Uma energia fraterna e equilibrada, né? Então, assim, todas as grandes religiões e todos esses segmentos filosóficos, né, eles falam na melhora do ser humano, na busca de um autoaprimoramento, né? Então, mas qual a diferença? Porque a conscienciologia não é religião, né? A conscienciologia, ela parte do princípio, ela tem um outro paradigma, que é o paradigma consciencial, que é partindo do princípio de que nós somos seres multidimensionais, ou seja, nós estamos vivendo em várias dimensões, né? Então, não só na terceira dimensão, né? Nós estamos atuando em outras dimensões. Nós somos seres multi-existenciais, ou seja, nós já trazemos uma bagagem de experiências anteriores. E nós somos seres bioenergéticos. Então, nós somos energia em movimento e autoaprimoramento. E a gente pode mudar essa energia? Por exemplo, uma pessoa que tem uma energia negativa, pode, ou através do conhecimento, de que maneira pode mudar essa sua... Olha, a pessoa, ela se autoconhecendo, cada vez mais, ela muda. Mesmo, vamos dizer assim, sem planejar, mas quando ela começa a se voltar para si mesma, ela começa a se decodificar e se entender, com sistematização, que é a autoconscienciometria. Você faz uma medição do seu estado consciencial. Como é que estão as minhas emoções hoje? Como é que estão as minhas ideias? Que tipo de ideia eu tô tendo hoje? Que tipo de pensamento vem na minha cabeça toda hora, né?
Então, essa lucidez energética. Como está o meu corpo energético? Eu estou me sentindo revigorada. Será que eu estou aqui? É. Porque tem, às vezes o teu corpo está ali, mas a tua energia não está. Não está, exato. Parece que tá vazio. A pessoa diz assim, não tem ninguém em casa, né? É verdade. A pessoa se ausenta, né? Parece, olha aqui, ó. Volta. Quantas vezes tu tens contato com pessoa que dá a impressão que a alma dela não está ali. Agora, sabe essa preocupação com esse sentido maior da vida que você referiu, o Capra, referiu todos esses grandes pesquisadores que têm, assim, até há bem pouco tempo tinham aquela visão mais fisicalista, mas que com o passado... O próprio Fenwick, o Peter Fenwick é um grande humorista, né? Ele pesquisa a experiência da quase-morte, constata a experiência da quase-morte, e levantamento estatístico, mas na hora de se posicionar, não, mas nós ainda estamos pesquisando, né? Agora, recentemente, numa entrevista, ele disse, olha, com todas essas experiências e volume de experiências de quase morte, nós somos obrigados a afirmar que a mente sobrevive ao cérebro. Então, ele já está admitindo isso, né? Que nós somos mais do que este corpo físico. Então, aos poucos, as pessoas vamos dizer, você falou no budismo, que são técnicas, são sistematizações de autoaprimoramento, né? Nós, dentro da Conscienciologia, nós oferecemos umas técnicas, né, de autoaperfeiçoamento e de desenvolvimento da inteligência evolutiva, que a inteligência evolutiva está se falando agora. Né? Antes não se falava, começou a se falar, antes era só o QI. Né? Aí as pessoas faziam aqueles testes de QI e tal, e a pessoa é burra, era taxada. Agora caiu por terra, isso não tem mais sentido, né? Tem o QE, que é o quociente emocional, né? Exato. Então nós agora temos a avaliação de outras inteligências. O Dr. Valdo Vieira, no livro 700 Experimentos, que é um outro tratado posterior... Ele tem um tratadão que eu ganhei de presente, que é desse tamanho, que é imenso, que é uma bíblia, não é verdade? Ali estão o estudo dos 54 fenômenos, 54. Né? Nós não falamos em nenhum ainda, Sara. Mas veja, depois ele escreveu mais 2 tratados. Ele escreveu os 700 Experimentos da Conscienciologia, que é um tratado de conscienciologia, e depois, agora, recentemente, ele lançou, até aqui no Hotel Embaixador, nós tivemos um evento grande, que é o Homo Sapiens Reurbanizatus, que é o processo das reurbanizações extrafísicas. Eu acho que ele se baseou todo em pesquisas os pesquisadores, tem mais de 200 pesquisadores trabalhando com ele lá em Foz do Iguaçu, né? Estão escrevendo, auxiliando o professor Valdo a estruturar a enciclopédia da Conscienciologia. Então, é com base nesses eventos internacionais que surgem, eventos do dia a dia, né? Então, esses livros se encontram lá na Jerônimo Coelho 307, ou através do telefone 3224-0707. Isso. Continua, então, nós temos... Um dos fenômenos assim, que te impressiona desde 54. Olha, sabe, Tânia, que todos os fenômenos são muito úteis, né? Mas tem uns que são mais úteis até, né? Se pode se dizer isso. Sim. Mas eu gosto muito de trabalhar a psicometria. O que é? Que a psicometria, para um entendimento maior, é a medição psicoenergética do ambiente. Então, você chega no ambiente, você faz a psicometria. Então, assim, ó, você percebe o padrão de energias que está circulando ali naquele ambiente. Mas você pode pegar um livro, né, num sebo, por exemplo, você vai comprar um livro, você faz a psicometria do livro, você percebe, você pode até dizer como era o perfil da pessoa que teve aquele livro, que foi proprietária daquele livro. Você pode dizer. Você faz, quer dizer, objetos antigos. Vai lá comprar uma cama, Luís XVI, lá antiga, tem pessoas que curtem essa coisa de antiguidade. Mas elas, às vezes, levam para casa uma bomba, né? Uma bomba relógio, porque pegam e compram uma cama de uma pessoa que foi extremamente depressiva, negativa, infeliz, doente. E aquela energia está ali. Aquela energia, ela está agregada ao campo da cama.
Ela ficou agregada, porque ela foi usada há muitos anos, né? Então aquela pessoa leva para casa uma fonte de emanação energética negativa. Tu não faz ideia as coisas que as pessoas fazem sem saber. Tânia, uma ocasião, o Dr. Valdo foi na casa de uma pessoa muito assim, esclarecida, mas ela estava lá assim, e ele viu um objeto que era feito de madeira maciça na sala do rapaz, bem interessante até, mas energeticamente era terrível o objeto. Aí ele disse, mas o que foi isso? O que é isso aqui? Perguntou. Ah, eu trouxe da fazenda do meu avô e tal. Bom, era um lugar onde os escravos eram amarrados lá e eram, sabe, em Minas Gerais tem muito disso aí, né? As pessoas cultivarem as fazendas. Então, às vezes, tem uma história daquele objeto. Por ali. exemplo, uma cama que uma cama, um colchão, etc., que uma pessoa ficou doente, morreu, sofreu ali. Exato. Então não pode ser uma coisa... Sabe que tem objetos... Um objeto bom. Não. Tem objetos que só queimando, Tânia. Porque dificilmente vai destruir aquele padrão que se formou ali. Entende? A pessoa tem que ser muito forte para poder limpar, vamos dizer assim, higienizar aquele objeto. Sim. Agora, tem pessoas que não têm essa força, essa energia, né? Então, acabam elas assimilando aquilo, né? Então, assim, ó, roupas usadas tem que cuidar, né? Objetos já... Tem que ver a procedência. Então, fazer a famosa psicometria. Né? Por exemplo, assim, ó, numa mesma sala, tem locais que são ótimos. Numa mesma sala, um canto ali, está maravilhoso aquele canto. Você vai para um outro canto, está poluído. Quantas vezes... Numa mesma sala, se tem Tânia, um canto na casa que jamais as pessoas... não gostam. Nem os cães, nem os gatos chegam. Olha, isso é um fato. Os bichinhos, eles têm uma percepção parapsíquica. Ficam nos melhores lugares, né? Exato. O bicho, ele é um guia, porque ele percebe o campo. E então, assim, você até inconscientemente não, sabe, não, já existe uma defesa inconsciente que você não vai, não pega, não gosta. Tem certas coisas que você até ganha de presente, mas não curte muito, né? Fica ali de lado, né? Existe um sexto sentido, o famoso sexto sentido, que justamente é essa sua inteligência parapsíquica, é essa sua herança paragenética. Nós falamos muito na herança paragenética. Tem a herança genética e a paragenética, que é a herança de si mesmo. É aquilo que você já aprendeu de vidas anteriores, né? De existências anteriores. Então as pessoas dizem assim, mas vocês falam em existências anteriores. Vocês falam, vamos dizer assim, todos esses fenômenos de clarividência e não são espíritas, mas o que é isso? Como se o espiritismo fosse um monopólio das vidas anteriores. Sim. Como se o espiritismo fosse o monopólio da clarividência, de ver consciências extrafísicas, né? Então, assim, vamos dizer, isso aí é milenar, né? O Allan Kardec estruturou em 1775, acho que foi até anterior, não sei se bem, mas foi por volta dessa data que foram lançados, 1720, por aí começou o movimento da estrutura, né, kardecista, com Allan Kardec. Mas anteriormente já se trabalhava muito, né? Nós, infelizmente, encerramos o nosso tempo. Eu fico sentida porque eu tenho 1000 perguntas ainda, mas vocês podem continuar a saber, porque nós não paramos nunca, né, de aprender, de saber, de perguntar, de questionar, lá no próprio Instituto de Conscienciologia e Projeciologia, que fica na Jerônimo Coelho, 307. 3224-0707 o telefone. Lá vocês têm literatura, todos os livros, as palestras. Eu queria te agradecer, Jussara, muitíssimo. Querida, foi um prazer muito grande. Adorei, eu sempre gosto de conversar contigo. Muito bom estar perto de ti. Querido. Gaúcha Comportamento tem a produção de Lilica Chagas. E na técnica, Davis Rodrigues, Osmar Almeida e Isaac Varriento.